Já passava da meia-noite quando Michael Anderson, um oficial da polícia de Chicago, recebeu uma ligação que mudaria sua vida. Às 6 horas ele tinha iniciado seu turno e só sairia daquele posto quando o sol raiasse no horizonte. Michael estava acostumado com o turno da noite na polícia, sempre muito agitado e imprevisível, e já tinha atendido telefonemas de todos os tipos, mas nada como aquele chamado que tinha acabado de receber. Quando o telefone tocou, Michael atendeu e ouviu sem rodeios a frase, "Me ajuda, por favor", vindo de uma voz muito fraca e infantil. Não havia como Michael ter certeza da idade da pessoa do outro lado, então ele insistiu, como mandava o protocolo, "Boa noite, senhor. Como posso ajudar?" "Tenho fome e muita fome", disse a voz mais uma vez. Michael ficou em dúvida de como poderia ajudar. Não era raro pessoas ligarem para a emergência policial precisando de algum serviço que não era papel da força de polícia resolver, mas ele tentava ser compreensivo. "O senhor ligou para a polícia. Precisa ligar no serviço social de manhã quando eles abrirem." "Tudo bem", disse o oficial. "É que, e tô com fome", disse a vozinha. Michael começou a desconfiar de que talvez fosse mesmo uma criança e perguntou quem estava falando. A pessoa disse que se chamava Daniel. Michael perguntou se Daniel estava sozinho e ele disse que sim, que a mãe tinha saído e fazia 3 dias que ele não comia nada. "Eu não sei onde minha mãe foi. Ela deixou água na geladeira, mas acabou também. Eu bebo da torneira para tentar matar a fome, mas não aguento mais." O coração de Michael acelerou de um jeito diferente. Ele sabia que não era papel da polícia cuidar daquele caso, mas as autoridades da prefeitura que poderiam ajudar o menino não estavam acessíveis naquele horário. O que ele faria então? Michael manteve a conversa com Daniel pelo telefone enquanto pensava no que fazer. Michael perguntou o endereço do menino, mas ele não sabia o nome da rua ou do bairro. Então começou a descrever o lugar para o policial. Tinha árvores, nenhum prédio alto que pudesse ajudar a localizar, apenas casas normais, segundo o menino. Isso não ajudava muito o policial, mas ele insistiu, perguntando se tinha o número do telefone dele anotado no aparelho. Daniel então revelou que tinha encontrado umas moedas no lugar que vivia e agora estava em um telefone público, não em seu apartamento. Essa informação foi útil para Michael, pois ele sabia onde ficavam os locais em que as pessoas geralmente viviam em apartamentos na cidade. Michael tentou a sorte e perguntou se do apartamento dele, ele conseguia ouvir latidos de cachorros durante o dia. "Eu ouço sim. Eles latem bastante." "Será que os cachorros latem de fome também?", disse o garotinho, dilacerando mais uma vez o coração do policial. Essa informação revelou para Michael onde o menino devia estar, pois uma das áreas de apartamentos ficava muito perto de um canil, nos arredores da cidade. "Você vai me ajudar?", perguntou a voz infantil e frágil. O oficial pediu que Daniel voltasse para seu apartamento e esperasse pela polícia. "Aguenta firme, tá bom? Já estaremos aí para ver você", ele disse, tentando disfarçar a preocupação na própria voz. "Mas e se você não vier?" "Eu não sei quando minha mãe volta", e o garoto disse ainda. Michael estava tentando encontrar uma viatura livre para ir até o bairro, mas 2 não respondiam e outras 3 estavam ocupadas atendendo ocorrências naquela madrugada. Então Michael se levantou e avisou os outros policiais que estavam na central para tomarem seu posto. Ele sabia que aquilo podia gerar uma advertência do capitão, mas ele não conseguia ficar esperando até que alguma viatura estivesse livre. Ele iria pessoalmente até o lugar e levaria alguma coisa para o menino comer antes que fosse tarde demais. Antes de sair, pediu que Christopher Turner, outro policial, fosse com ele. Eles ainda não tinham feito seus lanches da noite, então Michael pegou os sanduíches feitos por sua esposa e também os de Christopher e levou para o carro.
Aquilo seria a primeira refeição do menino em 3 dias. O outro policial não gostou de perder sua refeição. Olha, Michael, e espero que não seja um trote, hein? Disse ele. Depois de 20 minutos, a viatura de Michael e Christopher chegou ao bairro do Daniel. Eles bateram na porta e anunciaram que era a polícia. Ninguém respondeu. Christopher bateu com ainda mais força e ouviram cães latir no canil. Preocupado, Michael resolveu não usar a sua autoridade. Daniel. Você está aí, menino? É o Michael. Você ligou para mim esta noite. Alguns segundos depois ele ouviu um gemido vindo de dentro do apartamento. Era como se um animal estivesse sofrendo ali e não fosse capaz de contar o que sentia. Christopher e Michael então arrombaram a porta do apartamento e viram o garoto no chão frio, segurando a barriga. Os policiais tocaram no menino, que gemeu mais uma vez. Sua voz parecia um suspiro. Michael já estava tirando os sanduíches do pacote para dar ao menino quando Christopher chamou a atenção do parceiro. Mais adiante no apartamento, em outro cômodo, dava para ver uma perna esticada em cima de uma cama. Daniel não estava sozinho afinal. No quarto, viram que se tratava de uma mulher. Parecia que dormia profundamente. Christopher tentou chamá-la e sacudi-la com jeitinho por cima dos cobertores, mas ela não acordou. Daniel, quem é essa mulher? É sua mãe? Você disse que não sabia quando ela voltava, disse Michael passando seu lanche para a criança. O garoto então disse que a mãe estava assim há muito tempo. Que não sabia quando ela ia voltar e voltar a ficar acordada. Às vezes ela toma remédio e demora para voltar, sabe? Ele disse, enquanto devorava o sanduíche. Christopher perguntou o nome dela e descobriu que era Sarah. Ele chamou pelo nome com voz cada vez mais alta. Então retirou o cobertor de cima dela e a tocou. Sua pele estava fria como a de um lagarto. Depois de ver o estado em que a criança se encontrava, sozinha, fraca e sofrendo, o policial sentiu o frio subir por suas veias, arrepiando os pelos em seu braço. Já preparado para uma tragédia, ele resolveu checar o pulso de Sarah. Ele olhou para Michael e tentou não deixar Daniel preocupado, afinal ele precisava se alimentar. Mas o pior ainda não tinha acontecido. O pulso da mulher estava fraco, mas ela estava viva. Precisava de cuidados imediatamente. Enquanto Michael cuidava de Daniel, Christopher saiu pela porta para chamar uma ambulância. Michael queria distrair o garotinho, então começou a perguntar há quanto tempo eles estavam vivendo naquele lugar e o que tinha acontecido para ficarem sem comida. Então Daniel contou que tudo tinha começado há cerca de 10 dias, quando sua mãe tinha voltado mais cedo e muito abatida do trabalho. Sarah trabalhava em uma fábrica de roupas, no departamento de estoque. Todos os dias ela vivia organizando milhares de caixas com pedidos para lojas e marcas, levando caixas de um lugar para outro. Não era um trabalho leve, mas ela encarou o desafio para poder sustentar seu filho. Ela era uma mãe solteira desde que Joseph, seu marido, faleceu vítima de um aneurisma. Sem renda suficiente para pagar o aluguel do apartamento onde moravam no subúrbio da cidade, ela se viu sem opção, a não ser alugar um apartamento naquele bairro perto do canil. Sarah e Daniel nunca foram ricos, mas tinham algum conforto quando Joseph ainda estava vivo. Foi uma mudança de vida muito brusca para eles. De uma hora para outra Daniel não tinha mais os amigos de antes, nem as mesmas roupas e até a comida ficou escassa. Mas ele sabia que a mãe estava sofrendo e sendo forte o suficiente para prover o mínimo de alimentação e moradia para ele. O trabalho na fábrica sempre deixava sua mãe exausta e, por isso, ela tinha começado a tomar alguns remédios para conseguir relaxar. Até onde Daniel sabia, a mãe não tinha consultado nenhum médico antes de começar a tomar. Nem em farmácias ela ia.
Já tinha visto uma vez uma colega de trabalho da fábrica entregar o frasco com as pílulas a ela. Às vezes Sarah dormia por muito tempo, o que chegava a preocupar seu filho, mas ela sempre despertava. Acontece que há 2 meses os donos da fábrica de tecido resolveram instalar um maquinário novo na empresa para organizar o estoque. Isso fez com que o trabalho de Sarah fosse muito reduzido. O que ela fazia em 1 hora olhando planilhas e perguntando aos colegas, o sistema fazia em 15 minutos ou menos. Foi a partir desse momento que Daniel começou a perceber que a mãe voltava para casa não mais cansada fisicamente, mas sim nervosa e ansiosa. "Ah, filho, o que vai ser da gente, hein?" ela dizia ao garoto, mas ele não entendia o que ela queria dizer. E foi nesse período que ela começou a tomar mais remédios e demorar cada vez mais para voltar à consciência. Então, 10 dias atrás, os donos da fábrica mandaram Sarah embora. O sistema automatizado tinha tornado obsoleta a função dela e de outras pessoas. Sarah já temia que aquilo fosse acontecer, mas esperava que pudessem dar a ela emprego em outra área da fábrica, só que isso não aconteceu. Nos últimos 2 anos ela não conseguiu poupar dinheiro nenhum. O baixo salário só dava para aluguel do apartamento, comida, vestuário e quase para mais nada. Sem emprego, ela perdeu completamente a capacidade de manter a moradia. Racionaram comida até onde foi possível. Sarah chegou até a tentar comprar comida fiado, mas o mercado não permitiu. Desesperada, chorava todo dia. Pensou em ir para a rua com Daniel pedir comida, mas acabou desistindo da ideia para não fazer o próprio filho passar por essa humilhação. A essa altura do relato, Daniel já tinha terminado de comer o sanduíche do policial Michael, mas em vez de ficar mais feliz, a história tinha chegado ao seu ponto mais triste e fazia Daniel chorar. Ele contou que ele e a mãe ficaram completamente sem comida nos últimos dias e a mulher tinha tomado seus remédios para ajudar a se esquecer da fome. E enquanto o menino ficava cada vez mais fraco e faminto, Sarah dormia, sem voltar a despertar. Daniel parou de contar a história quando 2 paramédicos entraram pela porta acompanhados pelo policial Christopher. Foi só quando eles começaram a remover sua mãe da cama que o garoto percebeu que havia algo mais grave acontecendo, que sua mãe não estava apenas dormindo. Ele começou a chorar com mais intensidade enquanto os homens a colocavam na maca e a carregavam para dentro da ambulância. Michael Anderson pegou o menino no colo e disse que tudo ficaria bem, que eles iriam juntos para o hospital. Daniel foi dentro da viatura, junto a Michael. Sarah deu entrada no pronto-socorro com urgência enquanto Daniel foi examinado por um médico de plantão. Os 2 foram diagnosticados com desnutrição e desidratação. A criança tomou soro e recuperou parte de sua força. Já a mãe dele teve que ficar internada por mais alguns dias, pois os remédios que ela tinha ingerido acabaram agravando os problemas. Ao saber disso, Daniel ficou muito inseguro e assustado. "Mas o que vai acontecer comigo agora?" Michael abraçou o garoto e disse a ele que havia assistentes sociais no hospital que cuidariam dele em um lugar diferente, só até a mãe dele se recuperar. Ele não queria deixar o garoto sozinho, mas ainda estava no seu turno de trabalho, e os assistentes sociais cuidariam dele com carinho e profissionalismo. Os dias se passaram, e Michael manteve contato com a assistente social que estava cuidando de Daniel. No hospital, o menino começou a recuperar o peso perdido e a saúde debilitada. Sarah recebeu o tratamento médico adequado para sua condição. Quando finalmente teve alta, ela entrou em um programa de reabilitação para lidar com sua dependência de remédios e encontrar uma maneira de sustentar sua família de maneira saudável. A história de Daniel e sua mãe, Sarah, comoveram muitos no departamento de polícia, e a comunidade se uniu para oferecer apoio. Uma campanha de arrecadação de fundos foi organizada para ajudar a família a reconstruir suas vidas, e várias pessoas se voluntariaram para fornecer orientação e apoio emocional a Sarah e Daniel.
O episódio também chamou a atenção para a necessidade de se tratar os problemas subjacentes da pobreza, acesso à saúde mental e apoio às famílias em situações vulneráveis. Com o tempo, Daniel e sua mãe conseguiram superar os desafios que enfrentaram. Sarah conseguiu um emprego e participou de programas de aconselhamento. Daniel, graças ao apoio da comunidade e da assistente social, retomou a escola e encontrou um grupo de amigos que o acolheu calorosamente. O que parecia ser uma situação de desespero se transformou em uma história de esperança, solidariedade e resiliência. Michael Anderson continuou seu trabalho na polícia de Chicago, mas a imagem daquela noite, e o som da voz frágil de Daniel, permaneceram gravados em sua memória como um lembrete da importância de ser compassivo e tomar medidas, mesmo fora do dever, quando alguém está em perigo. Aquele episódio tinha mudado a vida de todos os envolvidos, mostrando como um ato de bondade pode fazer a diferença, mesmo nas situações mais sombrias.